Beleza, já estamos gravando. Vou deixar o manual aberto lá na página das funções, se a gente precisar de consultar alguma função. 632, né? Isso, 632. Não, é 632. Tá aí. Deixa nessa parte das funções. Aí eu vou abrir aqui também a página de exercícios. Página de exercícios e vou abrir também banco de dados, porque se eu precisar explicar. Deixa eu pegar esse banco de dados aqui primeiro, que aí, na hora que eu precisar dele para explicar alguma coisa, ele já está aberto. Ah, sim, agora. Pronto. Show. Bom, então, cadê? Aqui no banco de dados, vamos pôr esse banco de dados aqui também. Beleza, então nós temos um banco de dados para mim executar comandos e explicar alguma função que eu preciso explicar. Vou usar aqui aquele nosso banco de dados de futebol. Deixa ele aberto aqui. Ó, nós temos a tabela de cidades, que é uma boa tabela para me explicar os exemplos que eu quero explicar. A tabela de jogadores tem o quê? A tabela de jogadores também é boa, hein? Vou deixar a tabela de jogadores aqui, porque tem data de nascimento e provavelmente vai ter muito exercício com data. Então, já temos um banco de dados para fazer teste de comandos. Isso aqui, por enquanto, eu não preciso. Vou passar isso para cá. E o manual com as funções aqui e os exercícios de capa. Bora lá, então. Exercícios nível 3. Esse excluir eu ainda não ensinei o delete, né? Vamos deixar ele para outro momento. Vamos lá. Esse vai ser nosso primeiro exercício. Mostrar o nome das cidades que tenham a letra R como terceira letra do nome. Então, eu preciso pegar o nome das cidades. Eu posso até testar isso aqui antes, ó. Aqui, porque eu tenho uma tabela de cidades aqui. Então, nesse banco de dados, eu posso testar o comando, ó. Então, mostrar o nome da tabela cidades. Aí, o que acontece? Você precisa, gente, para fazer esses exercícios, a primeira preocupação sua é interpretar a pergunta. A pergunta é mostrar o nome das cidades. Então, a informação que eu quero trazer do banco de dados é o nome da tabela cidades. Aqui depois vem um critério que diz qual cidade me interessa e qual cidade não me interessa. E aí, as cidades que me interessam, elas têm a letra R como terceira letra do nome. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a cidade e dar um jeito de descobrir qual que é a terceira letra do nome da cidade para saber se é uma letra R. Para fazer isso, aqui no manual, vocês devem ter estudado a função substring. Vamos achar ela aqui. Aqui, ó. Substring. Como é que funciona essa função? Eu passo para ela uma string, e aí eu dou um ponto. Essa sintaxe aqui é a que vai melhor nos atender. Passo para essa função a string, que no caso é o nome da cidade. Falo qual que é o ponto de partida, que seria o terceiro caractere. Nesse caso aqui, o 5 está dando o R. Quadratically. Então, vamos ver aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Então, esse R aqui, ó, é o quinto. Como ele fala tamanho 6, então a partir do 5 ele pega 6, ó, 3, 6. Então, a partir do quinto caractere, ele pegou os 6 próximos. Então, essa função vai nos ajudar. Olha só como. Where, substring, aí eu pego o nome da cidade, vou lá na terceira letra, não é a terceira letra que o exercício pede? Terceira letra do nome é a letra R. Então, eu vou pegar, a partir da terceira letra, um caractere apenas. E esse caractere tem que ser a letra R. Então... Oi? Pode falar? Então, aqui nesse caso, eu acho que o banco de dados ele não está sensitivo. Quando eu crio o banco de dados, eu posso falar se ele vai ser case sensitivo ou não. Então, se eu falar que ele não é sensitivo, tanto faz o pôr R maiúsculo ou minúsculo. Mas a minha sugestão para todo mundo que vai fazer exercício é colocar exatamente igual está no exercício aqui. Só uma pergunta. Você depois pode adicionar um outro método de conversa que é usando Like. O like e os underlines e o signo de Percent. Isso, porcentagem. Tá, depois nós vamos ter que fazer uma aula só de like. Porque eu acho esse jeito de fazer, sabe, usando um like e coisa bem mais simples. Tá. Like, tá, nós vamos estudar o like, sim. Mas assim, depois... Não, vamos sim. Aproveitando a sua observação, gente, quando a gente vai fazer um exercício desse, às vezes tem 2, 3, 4, 5 formas diferentes de fazer. Então, mas aí é que a gente não vai entrar muito nesse detalhe. A gente não vai fazer análise de custo de query, ou seja, a gente não vai, não dá nem para pensar nisso, não dá para a gente, o software de banco de dados, ele oferece ferramental para a gente analisar quanto que custa o processamento de um comando. Quanto que custa no aspecto de memória, I/O, disco, processamento, entendeu? Então, tem sim várias formas de fazer o mesmo exercício, porém, certamente, os comandos que trazem a mesma informação do banco de dados podem ter custos computacionais diferentes. Tá? Então, assim, uma regra geral seria quanto mais complicada a maneira de fazer, comando menor o impacto na performance. Sim. Sim. Exatamente, igual a programação. Então, a sugestão é sempre use como está no exercício. Aqui está colocando a letra R maiúscula, então eu vou colocar R maiúsculo aqui também. Então, percebam que na hora que eu executar esse comando, vamos ver se tem. Ó, só veio cidades com o nome na terceira letra, a letra R. Percebam que eu coloquei a letra R maiúscula e a terceira letra dessas cidades que apareceu, todas eram minúsculas. Ou seja, este banco de dados que nós criamos, ele não foi especificado para diferenciar maiúsculos e minúsculos, que é o padrão mais usado nos sistemas, tá? Por que ele é o mais usado? Porque imagina se você cria um banco de dados para uma empresa e ele é sensitivo. R maiúsculo e R minúsculo é diferente. Aí a pessoa chega e fala assim, eu sou cliente aqui já. Qual é o seu nome? Pedro da Silva. E aí, quem cadastrou esse Pedro da Silva, se cadastrou tudo maiúsculo, você vai ter que adivinhar como é que o cara cadastrou. Para você digitar exatamente igual. A não ser que o programador pensou nessa situação, que é muito pouco provável, e fez mecanismos para contornar essa situação. Então, normalmente, na grande maioria dos casos, os bancos de dados que são criados por sistemas, eles não são sensitivos, eles não diferenciam maiúsculos e minúsculos. E mais ainda, tem como você escolher para criar o banco de dados e falar para ele não diferenciar maiúscula, minúscula, com acento e sem acento. Então, quando eu coloco uma letra A, essa letra A pode ser A maiúsculo, A minúsculo, A com tio, A com crase, A com acento agudo, A com qualquer tipo de acento. Isso facilita muito, 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 muito. Bom, então, esse aqui é o comando que provavelmente vai atender esse exercício que nós fizemos. Então, eu vou dar um Ctrl+C nele aqui, vou lá, vou colar a resposta aqui,
e vou mandar executar o comando. Ó, ele trouxe, processou isso aqui dentro do banco de dados do site, e agora vamos mandar corrigir a resposta. Show de bola. Alterar a gente ainda não estudou. Excluir a gente ainda não estudou. Vamos lá, essa aqui. Ah, essa aqui é show, hein? Vou até beber um gole d'água aqui, porque. Essa aqui é legal. Mostrar o nome e código das cidades. Então, eu já sei o que eu tenho que colocar na frente do select. Select. Cadê a tabela de cidades aqui? Acho que vou aumentar isso aqui mais um pouquinho. Dá para ir passar. A tabela cidades tem a coluna código e tem a coluna nome. Então, é para mostrar. Ó, outra coisa que é importantíssimo aqui. Se o exercício para mostrar, se o exercício pede para mostrar o nome e o código, e você coloca select código, vírgula, nome, está errado. Porque é nome e código. Lembra aquela brincadeirinha de que a ordem dos tratores não altera o viaduto? Aqui é exatamente o contrário. A ordem altera sim. E por que que altera? Porque eu já expliquei para vocês que toda vez que você executa um comando select, você terá como resultado uma matriz. E a matriz onde a primeira coluna é código é diferente de uma matriz onde a primeira coluna é nome. E essa matriz que vem de resultado, ela vai ser usada pelo seu algoritmo no software que você implementa. Então, é diferente. Então, se é diferente, aqui no exercício, você tem que ficar atento a esse detalhe também. Então, eu quero trazer o nome, vírgula, código da tabela cidades. Bom, agora vamos para a encrenca, né? Quais cidades interessam no resultado? Só as cidades fundadas há mais de 570 meses. Então, esse aqui é um primeiro critério. Então, eu tenho que separar as cidades que foram fundadas há mais de 570 meses. Como é que eu vou descobrir isso? Lá na tabela de cidades, tem uma coluna que é Fundacal, que é um date. Então, está óbvio que na tabela de cidades tem uma coluna com a data de fundação daquela cidade. E o segundo critério é que não tenham a letra A no nome. Então, a cidade tem que ter sido fundada há mais de 570 meses e não pode ter a letra A no nome. Bora lá, então. Primeira coisa, vou explicar para vocês como é que eu descubro, como é que eu faço cálculo com data ou data e hora. Para isso, vocês devem ter estudado, por isso que eu falei para vocês, eu dei 2 semanas para vocês ficarem por conta de estudar essas funções. Quem não estudou, não vai dar conta de passar na disciplina. Eu já avisei isso também. Está em tempo, está em tempo. Estuda, 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 porque senão você não vai conseguir fazer os exercícios e não vai conseguir passar. Olha só, eu estou aqui procurando, não é as funções numéricas, eu estou procurando as funções de data e hora. Deve estar lá depois no final, né? 633. Funções de data e hora. Basicamente, tem uma ou duas, tem 2 funções aqui que vai resolver 90% dos nossos problemas. Deixa eu mostrar para vocês. Essa day off, aliás, tem umas meia dúzia, tá? Umas 5 ou 6 aqui, ó. Essa day off week é muito boa. Essa função, você manda para ela uma data e ela te devolve que dia da semana que é. Se 1 é domingo, 2 segunda, até 7 sábado. Então, essa função aqui é muito boa. Tem ela na versão weekday também. A única coisa que muda é o resultado. Ele começa 0 na segunda até 6 domingo. Eu prefiro a day off week. Fica mais fácil, porque 1 é domingo, aí o 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta. Fica muito mais fácil. Ah, essa aqui também, ela extrai para mim o dia do mês, lá daquela data. Mas a função que vai nos salvar neste exercício é... Cadê?
Ó, eu tenho date ADD, que, obviamente, se você analisar o nome da própria função, você vai ver que o ADD é adicionar. Adicionar o quê? Adicionar data. Então, se eu precisar fazer adição em uma data, essa função aqui pode me ajudar muito. E aí, o que eu posso adicionar, né? Quando eu quiser fazer um processo de adição em datas, eu posso adicionar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, etc. Tá? Mas aí tem a outra, que é a que a gente vai usar agora, quer ver? Cadê você? Do mesmo jeito que tem o date ADD para fazer adição em datas, tem o date sub. Olha ele aqui, ó. Ou seja, parece que aqui é tudo a mesma coisa, ó. Eu tenho o hábito de usar date sub, mas quando chama a forma intervalo, segura lá, subdate é sinônimo. Então, são sinônimos. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês. Como é que eu faço subtração de data? Eu uso a função date sub, passo para essa função um date ou datetime, e depois põe uma vírgula e fala assim, ó, subtraia desta data um intervalo de tantos dias, tantos meses, tantos anos, tantas horas, tantos minutos. Para isso eu tenho todos aqueles parâmetros para usar aqui, ó. Então vamos voltar no exercício. O que o exercício fala? As cidades, elas precisam ser fundadas há mais de 570 meses. Bom, como é que eu pretendo... Deixa eu voltar aqui na tabela de cidades, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, mas na tabela de jogadores, eu tenho a data de nascimento dos jogadores. Então, eu vou pegar a tabela de jogadores para fazer a mesma coisa. Eu vou te mostrar os jogadores que nasceram há mais de 570 meses. Como é que eu faria isso? Select asterisco from jogadores, para mostrar todas as informações de todos os jogadores. Como é que eu sei se o cara nasceu há mais de 570 meses? O que eu faço? Ó, eu pego a função date, underline sub, eu vou pegar a data de hoje, olha só, acompanha o raciocínio, a data de hoje, essa função aqui, ó, agora, now, o que ela me dá? Ela me dá a data de hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu não sei se eu já mostrei, se já mostrei, mostro de novo. Select, now. Vou executar. O que essa função me dá? Me dá isso aqui, ó. Hoje é dia 1º de 10 de 2024, são 14 horas e 12 minutos lá no data center onde esse servidor está. Certo? Obviamente, esse data center não sei nem onde fica, mas a hora lá está ajustada para a nossa hora local aqui. Então, essa função, ela me pega agora, hoje, nesse momento. Então, se eu fizer uma subtração de hoje, subtração hoje, menos um intervalo de 570 meses. O que isso aqui vai produzir para mim? Isso aqui vai... Eu vou até executar isso aqui para que vocês vejam. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou editar, vou colocar isso aqui, ó. Select. Date sub now. Ó, vou executar esse trecho aqui para você ver o resultado que isso aqui vai produzir. Se eu pego agora e subtraio um intervalo de 570 meses, eu vou chegar no dia 1/4 de 1977. Então, se eu pego agora e tiro 570 meses, eu vou chegar nessa data. Então, como é que eu sei se o jogador tem mais de 570 meses de vida? Simples. A data de nascimento desse jogador tem que ser menor do que a data que eu encontrei. Se eu pego hoje e volto 570 meses no passado, a data de nascimento desse jogador tem que ser anterior a essa data que eu encontrei. Aí eu posso afirmar que esse jogador ele tem mais de 570 meses de vida. Vamos executar isso aqui para conferir.
Não tem nenhum, ó. Não trouxe nenhum. Eu vou mudar aqui só para vocês. Ó, eu vou pegar aqui e vou pôr. Vamos ver, 270 meses. Uai, todos? Aí também não, né? Vamos mudar. 370. Executar. Vamos lá. Acompanha o raciocínio. Parece que tem todos de novo. Deixa eu aumentar de novo aqui. Eu queria que tivesse menos. Vou pôr 430. Ó, já diminuiu, tá vendo? Eu garanto para você que todos esses jogadores que você está vendo aqui, eles têm mais de 430 meses de vida. Por que eu tenho essa certeza? Porque se eu peguei a data de hoje, voltei 430 meses no passado, e a data de nascimento dele ainda é anterior a essa data, esse cara tem mais de 430 meses de vida. Ok? Então, esse é o comando que a gente precisa. Vou para cá, para o exercício, na cláusula where. Aí, é 570, né? Então, eu vou pegar hoje, volto 570 meses no passado, e a data de fundação da cidade ainda é menor do que essa data que eu encontrei. Olha só, muita gente tem dificuldade com esse tipo de cálculos com datas. Mas deixa eu dar um exemplo simples. Hoje é dia 1/10/2024. Quem nasceu em 1/10/2014 tem quantos anos? 10 anos. Então, se o cara tem mais de 10 anos, significa que ele nasceu antes ou depois de 1/10/2014? Ele tem mais de 10 anos. Ele nasceu antes ou depois de 1/10/2014? Ele nasceu antes. Tá? Então, muita gente faz confusão porque eu estou falando que a data de fundação é menor do que a data que eu encontrei. É menor, mas eu estou pegando as cidades com mais de 570 meses. Então, esse é um primeiro critério, tá? O segundo critério é que não tenham a letra A no nome. Como eu ainda não ensinei o like, eu vou usar uma outra função string. Que é uma função locate. Vocês lembram dela? Como é que eu estou conseguindo fazer esses exercícios? Eu lembro mais ou menos o nome dessas funções. Se eu lembro mais ou menos o nome, eu vou no manual, acho a função e aqui na função eu procuro a função para me lembrar como é que ela funciona. Locate, LLMPQRST, length, position. Aqui, ó. Locate é sinônimo de posição. Então, deixa eu explicar de novo o que essa função faz. Olha só. Vou pegar aqui a tabela de... Vou pegar a tabela de cidades agora, tá? Na tabela de cidades, eu vou mostrar todas as informações da cidade, mas eu vou mostrar também... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o nome da cidade e vou mostrar também o locate, nome, acho que é o caractere primeiro. Vamos ver lá no manual, tem dúvida, vai no manual. Substring e a string. Então, o que eu estou procurando, aonde eu estou procurando. Vamos ver se é isso mesmo. Então, eu vou procurar a letra F no nome das cidades. Olha o resultado disso. Rio de Janeiro tem a letra F? Não tem. Então, retornou 0. O locate F, nome, trouxe como resultado 0, ó, porque não achou. Fortaleza tem a letra F? Tem, a letra F é a primeira, então ele retornou 1. Ó. Então, o locate
achou a letra F na posição 1. Deixa eu fazer mais um outro teste aqui. Eu vou colocar a letra C de casa. Olha aqui. Salvador. Tem a letra C de casa? Então, o locate, esse locate aqui, produziu um resultado que é 0. Quando você procura a letra dentro da coluna da tabela e não acha, volta 0. Quando ele acha, ó, Bragança Paulista, na posição 7. Olha que exemplo maravilhoso esse. A posição 7 aqui, ó, tá o C cedilha. Então, perceba que esse banco de dados que eu criei aqui, a letra C, maiúscula, minúscula, e o C cedilha é considerada a mesma coisa. Bragança Paulista, esse C cedilha aqui, ele considerou como a letra C e trouxe o número 7, indicando que a letra C está lá na posição 7. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que quando eu uso a função locate, se ele achar essa letra nessa coluna da tabela, ele te fala qual é a posição. E aí vem o número. Se ele não encontra, volta 0. Como para nome inteiro? Por exemplo, funciona, por exemplo, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, alegre. Alegre. Na realidade, eu estou procurando uma string dentro de outra string. Então, aqui, ó, o Porto Alegre, ele achou o Alegre a partir da posição 7, tá vendo? Só também, né? As outras não tem. Então, quero localizar essa string dentro dessa string. Se ele localiza, ele me fala onde, qual posição. Se ele não localiza, ele me devolve 0. Então, com isso, como é que eu posso resolver aqui? Ó, que não tenham a letra A no nome. Eu venho aqui e coloco mais uma condição. And, aí é o seguinte, substring não, gente, locate, eu vou procurar a letra A no nome das cidades, e isso tem que ser igual a 0, porque eu não quero localizar. Só me interessa quando o locate procurar a letra A no nome da cidade e não encontrar. Isso significa que aquela cidade não tem a letra A no nome. Então, olha só, um exercício simples como esse, são 2 critérios relativamente complexos, cidades fundadas há mais de 570 meses e que não tem a letra A no nome. Como são as 2 condições, ó, mostrar o nome e o código das cidades fundadas há mais de 570 meses que não tenham a letra A no nome. Então, eu quero que esses 2 critérios sejam considerados juntos. A cidade que não atende a esses 2 critérios devem ser descartadas do meu resultado. É diferente de eu falar assim, ó, eu só quero cidade fundada há mais de 570 meses ou que não tenha uma letra A no nome. Aí, em vez de colocar o AND aqui, ó, eu teria que ter usado OR. Ok? Então, vamos lá, vamos corrigir isso. Vamos executar primeiro. Tá aí as cidades que ele encontrou. E vamos mandar corrigir a resposta. Oba, temos um erro. Onde está o erro? Oi? Terceira linha? O que está errado aqui? Hã? Tá certo, Fundacal. Olha lá na tabela cidades, no desenho. Na tabela cidades, lá no projeto do banco, tem a coluna código Inter, estado, chart 2, nome, população e Fundacal do tipo date. Excelente pergunta. Olha o pessoal me ligando do presídio. Não sei por que esse povo me ama tanto. Vamos lá para o manual. Será que esse locate ele é sensitivo? Tá aqui, ó. Aqui no manual não está falando. Mas ele não deve ser sensitivo, porque na hora que nós fizemos o teste aqui, ó, com a letra C, ele achou inclusive o C cedilha. Ó. Tá vendo? Ele achou o C cedilha minúsculo e considerou igual ao C maiúsculo. Então não é problema de ser sensitivo ou não.
Vamos ver se pode ter alguma outra coisa errada. Esse tipo de mensagem aqui, ó, resposta com erro, significa que o comando foi processado corretamente. Esse comando, ele não fere nenhuma sintaxe. Porém, ele não trouxe a resposta correta esperada. Eu vou fazer um outro teste aqui, ó. Essa função now, ela traz datetime. Eu vou pôr aqui, ó, essa aqui, ó. Que esse cara aqui, deixa eu mostrar para vocês a diferença. Ó, deixa eu mostrar a diferença dos dois. Esse aqui, que a gente já tinha testado, e esse aqui. Ó. Quando eu coloco now, ele traz ano, mês, dia, hora, minutos e segundos. Quando eu coloco data corrente, ele traz só a data, ano, mês e dia. Vou fazer esse teste para ver se pode ser isso, tá? Eu acredito que não seja não, mas vamos testar. Ah lá, deu o mesmo problema. Depois da vírgula? Não. Mais alguma dica? Mostrar o nome e o código das cidades. Select nome, vírgula, código, from cidades. Até aí tudo bem. Fundadas. Nossa, gente. Eu expliquei e coloquei errado. Eu coloquei a fundação maior do que a data que eu encontrei. Olha o sinal invertido aqui, ó. Ninguém me ajudou, ó. Do jeito que está aqui, a fundação não está maior do que a data que eu encontrei? Então, eu expliquei e cometi o erro. Por quê? Porque realmente é confuso isso aqui, tá? É muito comum. Então, na realidade, o correto aqui é isso, ó. A data de fundação, ela tem que ser menor do que a data que eu encontrei, para ele ter mais de 570 meses. Vamos corrigir? Olha aí. É ou não é para acabar o piqui do Goiás? Vamos lá, vamos ver essa aqui. Mostrar o nome das cidades. Essa aqui é gostosinha demais de fazer, hein? Delicinha, ó. Vamos lá ver a tabela de cidades. A tabela de cidades tem a coluna código, nome e populacão. Então, mostrar o nome. Então, vai ser select, nome, from, cidades. Essas aqui eu imagino que vocês estão acertando de primeira já. Abrindo um pequeno parênteses aqui, quando vocês começam a fazer esses exercícios de nível 3, o mais comum é o seguinte. Você pega um exercício, é muito comum no começo você mandar a resposta 5, 6, 7, 8 vezes e errar. E acertar lá na nona, 10ª tentativa. Isso é normal. À medida que você vai praticando, essa média vai caindo. Ela vai caindo, você começa a acertar na 5ª, 6ª, 7ª tentativa. E aí você descobre que você está aprendendo quando você começa a acertar o exercício na 3ª, na 2ª. E aí, quando você está craque, você está matando tudo de primeira. O que não é muito comum, é bem raro, tá? Mas, quanto mais você se dedicar, mais próximo disso você pode chegar. E lembrando mais uma vez, vocês já fizeram a disciplina de algoritmo, estão fazendo linguagem de programação Java comigo. Vocês já perceberam que algoritmo e programação não é um negócio muito simpático, né? Programação, quem gosta, gosta, tem futuro. Quem não gosta e não entende, não dá conta, dificilmente vai ter que estudar e tentar 5 vezes mais do que aquela pessoa que tem uma certa facilidade. Então, se algoritmo, programação é mais complexo e mais difícil, quanto mais craque você fica em SQL, mais mastigados os dados chegam para o algoritmo. Consequentemente, menos você sofre na programação. Por isso que eu acho que vale muito a pena estudar fortemente a parte de SQL e ficar craque nesse troço aqui.
Aqui, ó, população entre 500, isso aqui, ó, sempre faço o seguinte, ó, para mim não confundir, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí eu vejo exatamente o número. E aí tem que ser entre 500 mil e 900 mil. E aí eu simplesmente falo que populacal between, ou seja, a população tem que estar entre 500 mil e 900 mil. Olha lá. Teoricamente são essas cidades, para a gente ter certeza, corrigir a resposta. Certo? Algumas perguntas eu estou pulando, porque esse sistema de exercícios, eu fiz ele e depois eu disponibilizei para que outras pessoas pudessem criar perguntas. Então, essa pergunta aqui, ó, faço uma listagem de todos os clientes, quem fez foi essa pessoa aqui, ó, Valdinei F. Santos. Aqui, quando você põe, tá bugado esse negócio aqui, hein? Ele mostrava mais bonitinho o nome da pessoa, agora está mostrando errado aí. Eu tenho que ver isso. Então, tem outros professores que usam esse site para dar aula, tem algumas empresas que usam para dar treinamento. Então, algumas pessoas criam exercícios adicionais. Então, eu só de olhar o exercício, eu sei se ele é meu ou não. Então, para evitar esses exercícios que eu não sei quem fez, eu já venho aqui e troco por outra pergunta. Ah lá, essa pergunta aqui fui eu que fiz, ó, André Luiz Souza lá. Mostrar o nome dos pacientes que tenham o nome iniciado com a letra F. Essa também vocês tinham que acertar de primeira, hein? Select, nome, from, pacientes. Sempre confira, sempre ao digitar, olha o projeto da tabela do banco de dados que está aqui embaixo. Ó. Aqui a tabela pacientes. A tabela pacientes tem as colunas código, nome, nascimento e sexo. Então, select nome, from pacientes, where. Tem que começar com a letra F. Tem várias formas. Vocês estudaram a função left. Lembra dessa função left? Função left, eu vou lá na coluna nome, vírgula 1, o que eu vou pegar? Primeiro caractere à esquerda no nome. Esse caractere tem que ser igual à letra F. E aí, maiúsculo ou minúsculo. O left é sensitivo? Vamos ver aqui, só de curiosidade. Cadê o left? Cadê o left? Tá aqui. Locate left. Esta função é multibyte. Então, a função left, ela é case sensitive. Então, provavelmente, se eu colocar F maiúsculo e minúsculo aqui, vai dar diferença. Quer ver? Vamos executar o comando, ó. Mas o banco de dados não é, né? Olha que interessante. A função é case sensitive, mas ela pega o primeiro caractere, seja ele qual for. Pegou o primeiro caractere, mas aí dá para o banco de dados comparar com a letra F maiúscula. Como o banco de dados não é, ele trouxe os resultados corretos. Ó. Trouxe F maiúsculo e F minúsculo ó, na primeira letra. Tá vendo? Então, corrigir resposta. Resposta correta. Mostrar o nome dos médicos que tenham a letra G como antepenúltima letra do nome. Nós vamos fazer uma aula só de like, tá, gente? Mas essa é uma aula que eu gasto quase uma hora só explicando esse like. Então, a gente vai deixar para uma outra oportunidade e eu vou resolver esses exercícios usando outras alternativas. Olha que interessante. Vou fazer um... Poderia usar substring, né? Antepenúltima letra do nome. Poderia usar substring. Eu vou fazer rapidinho aqui e depois explico com calma. Eu vou pôr antepenúltima letra. Então, deixa eu pegar um banco de dados aqui. Eu vou pegar o nome dos jogadores, tá? Nome dos jogadores. Editar. Where. Vou fazer de um primeiro jeito. Seria pegar o nome do jogador. O que é antepenúltima? Antepenúltima tem a última, penúltima, antepenúltima. É a terceira de trás para frente? É, né? É a terceira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar write, nome, vírgula,
3. O que eu peguei aqui? As 3 últimas letras do nome, certo? Todo mundo enxergou isso? Aí eu peguei as 3 últimas. E aí, se eu te falar que eu vou pegar a primeira, à esquerda, das 3 últimas. Ficou esquisito isso aí? Então vamos por partes. É assim que eu gosto, quando o negócio fica bem doidão. Vou pegar aqui de novo, ó, eu estou usando a tabela de jogadores. Então, eu vou abrir a tabela de jogadores aqui. Ó, vou pegar, vamos usar aqui um poderoso software para ajudar na explicação. Aqui, esse poderoso software aqui vai nos ajudar. Ó. Tá aqui o nome dos jogadores, certo? Quando eu faço write nome, vírgula 3. Ixi, parece que o meu computador deu uma engasopada aqui. Ele pega o quê? As 3 últimas. Então, do Rossi, ele pega SSI. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ah, caramba. Ah, consegui. Ó, do Rossi ele pegou SSI, certo? Eu estou falando para vocês. Eu estou falando do right nome, vírgula 3. Do Pereira, ele pega o IRA. Opa, certo? Do Lucas, aqui, ó, Ayrton Lucas, ele pega o CAS. Tá entendendo que esse right nome, vírgula 3 aqui pega? Ele pega as 3 últimas letras do nome, certo? Todo mundo enxergou isso? Aí, esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui que ele pegou, que é o resultado desse right nome, vírgula 3, é passado para o left. E o left está pegando esse cara, vírgula 1. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar a primeira à esquerda. Vou repetir. Right nome, vírgula 3, pega as 3 últimas letras do nome. O resultado disso é passado para o left, que pega a primeira. Conseguiram entender agora? Usei 2 funções. A função right, que está aqui, vai lá no final do nome e pega as últimas 3 letras. Isso é passado para o left. O left vai e pega a primeira à esquerda. Então, o que eu peguei na prática? A antepenúltima letra. Vamos ver se esse trem vai funcionar? Já até esqueci o que é o exercício. Que tem a letra G como antepenúltima letra do nome. Então, vamos testar no banco. Vamos aqui nos jogadores, ó. Igual a G. Vamos ver se tem algum jogador com a antepenúltima letra igual a G. Executar. Olha lá, ó. Thales Magno. Olha o G aqui, ó. Olha esse Luigi aqui também. Olha o G aqui, ó. Antepenúltimo. Olha o G aqui, ó. Certo? Então, esse cara aqui resolve o nosso exercício. Então, vamos lá. Nome dos médicos. Cadê a tabela de médicos? Tá ali, ó. Select. Nome. From médicos. Where. O nome, vírgula 3, tem que ser igual a G, não é? E tem a antepenúltima letra igual a letra G. Cadê, gente? Caiu aqui, peraí. Vamos lá, executar o comando e ver. Olha lá, ó. Esse aqui é o G, esse aqui é o G. Corrigir resposta. Ai, que coisa mais linda. Certo? Vamos fazer a última, depois eu vou deixar vocês brincando a tarde inteira aí. Vamos ver essa aqui. Mostrar o nome e população das cidades fundadas na década de 60. Essa aqui é ótima. Nossa, essa é maravilhosa. Vamos lá. Outra coisa, na hora de fazer o exercício, gente, presta atenção. Primeiro, identifique
quais informações você precisa trazer do banco de dados. E esses exercícios, está muito fácil de identificar isso. Mostrar o nome e população das cidades. Isso aqui é o que ele quer que mostre. Nome e população das cidades. Quais os critérios agora para separar as cidades que me interessam das cidades que não me interessam? Vamos lá. Só interessa cidades fundadas na década de 60. Apenas cidades com nome composto. Nome composto é um nome com mais de uma palavra. Exemplo, Porto Alegre. Vamos lá, então? Select from cidades, né? É para mostrar o quê? Nome e população. Cadê a tabela cidades? Tá aqui, ó. Cidades tem código, estado, nome, população, fundacão. Então é para trazer o nome e a populacal. Por que eu tenho que olhar o desenho que está embaixo, que é o projeto do banco de dados? Para me saber exatamente o nome correto das colunas, o nome correto da tabela. Bom, agora os critérios que vai me fazer separar as cidades que eu quero das que eu não quero. Como é que eu sei que a cidade foi fundada na década de 60? Na tabela cidades, tem a coluna fundação, que é do tipo date. E eu já estudei as funções de data e hora, e vocês viram que lá nas... não vou achar ela aqui não. Vocês estudaram, vocês devem estar com isso aqui tudo na cabeça de vocês, né? 2 semanas só olhando essas funções aqui, não é possível que vocês não lembrem. Mas lá no manual tem uma função que eu vou testar ela aqui com vocês na tabela de jogadores. Olha só. Eu vou mostrar o ID, o nome, o nascimento, o apelido não. Tem a função year. A função year, eu passo para ela um date, date time. E o que ela traz para mim? Ela traz o ano de uma data. Então, o Léo Pereira, que a data de nascimento é 11/11/1998, a função year extraiu para mim apenas o ano dessa data. Então, quais as alternativas eu teria para pegar a década de 60? Aqui nos jogadores não tem década de 60. Vou pegar a década de 90. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia apelar e fazer o seguinte, ó, o nascimento do jogador tem que ser entre... Como é que é a década de 60? A década de 60 vai de 1960, dia 1º de janeiro, e 1969, dezembro 31. Poderia fazer assim? Poderia. Concorda que a data de nascimento do jogador tem que estar entre 1º de janeiro de 1960 e 31/12 de 1969? É uma opção. Aqui não tem nenhum jogador da década de 60. Vou colocar de 90, década de 90. Ó. Vamos ver o resultado? Olha aí, todos os jogadores que apareceram aqui, ó, nasceram na década de 90. Ó, viu? Pode olhar aí, todas as datas de nascimento. Tudo 1990 alguma coisa. Certo? Essa é uma opção? Funciona? Funciona. Mas eu prefiro fazer o seguinte. Eu prefiro fazer assim, ó. Year de nascimento. A função year devolve um número. Prefiro fazer assim. Eu pego só o ano da data de nascimento do jogador e pergunto se está entre 1990 e 1999. Olha aí o resultado, exatamente o mesmo. Tá? Então, voltando para o exercício. Como é que eu faço para pegar as cidades fundadas na década de 60? Year. Pego a data de fundacal da cidade e ela deve estar entre 1960 e 1969. Bom, como é que eu sei se o nome da cidade é composto? O nome da cidade que tem 2 palavras tem um espaço no meio, em algum lugar, certo? Não é isso? Uberaba tem um espaço no meio? Não. Nova Ponte tem um espaço em algum lugar no meio do nome? Tem. Então, o que eu vou fazer? A gente já fez um exercício parecido. Eu vou mandar localizar um espaço
no nome da cidade e tem que achar. Você tem que achar em maior que zero. Locate, espaço, vírgula, nome maior que zero. Vamos ver aqui, executar o comando e ver o resultado. Ó, tem duas. A cidade de Marcolino Moura e a cidade de Rio Crispo. As duas atendem aos dois critérios. Tem nome composto e foi fundada na década de 60. Corrigir resposta. Só dá verdinho, tá vendo? Só alegria. Depois de 30 anos mexendo com isso, vocês vão conseguir acertar tudo de primeira também. E eu errei uma lá do sinal trocado, hein? Viu que mesmo depois de 30 anos, você ainda faz confusão e erra. Então, qual que é o segredo? Praticar. Por isso que vocês vão ficar brincando aí à vontade. A lista de presença está aqui. Tem 2 monitor craque nesse negócio aí. E se o bicho pegar o monitor não der conta, manda no zap, que eu estou lá na minha sala, eu ajudo também. Fechou? Ah, o professor William tá junto aqui também. O professor William é craque nesse negócio. Então, só me resta dizer a vocês, divirtam-se.